Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de movimento circular para o primeiro ano. Agora nós vamos ver alguns exercícios envolvendo as questões conceituais de aceleração em movimentos retilíneos e circulares. Esse primeiro exercício diz o seguinte: um móvel percorre a trajetória com um módulo da velocidade constante, ou seja, ele está dizendo que a velocidade desse módulo não muda ao longo da trajetória. Marque em quais intervalos o movimento tem aceleração. É que ele está descrevendo como é essa trajetória que esse corpo vai fazer, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai analisar é exatamente essa questão de o módulo da velocidade, ou seja, o módulo da velocidade é constante, tá? Isso, num primeiro momento, mostra para a gente que não está tendo variação do módulo da velocidade. Não necessariamente que não está tendo uma variação da velocidade. Ou seja, a gente sabe aqui que não está tendo uma aceleração tangencial, ou seja, não está tendo uma aceleração que é responsável pela mudança do módulo da velocidade. Porém, a gente tem que analisar ao longo da trajetória se ele faz um movimento curvilíneo. Então, se a gente já fecha o nosso problema em analisar apenas se ele está tendo um movimento curvilíneo, a gente sabe que entre A e B, ele está tendo um movimento retilíneo. Então, ele não vai ter, já que ele não tem aceleração tangencial, e ele está no movimento retilíneo, ou seja, ele também não tem aceleração centrípeta, então aqui ele não tem nenhuma aceleração. Enquanto de B para C, a gente já tem um movimento curvilíneo, ou seja, a gente sabe que nessa instância ele vai ter que ter uma aceleração centrípeta ao longo dessa trajetória curvilínea. Mesmo que em todo esse movimento, de B para C e de C para D também, mesmo que em todo esse pedaço de movimento, o módulo da velocidade se mantenha constante. Então, é importante mostrar que a pergunta simplesmente foi com relação à aceleração. Mas como a gente sabe que a aceleração é o resultante da soma vetorial das acelerações centrípetas e tangenciais, mesmo que não haja aceleração tangencial, pelo simples fato de ter aceleração centrípeta, há aceleração. Ele não precisa perguntar se tem aceleração centrípeta. O simples fato de perguntar se tem aceleração vai estar incluindo aqui ter aceleração centrípeta. Ou seja, há aceleração entre B e C e D, porque em todo esse intervalo a gente tem um movimento curvilíneo. Isso implica que tem que haver uma aceleração centrípeta para continuamente mudar a direção da velocidade, mesmo que o módulo se mantenha constante. Então, você pode perceber que entre o intervalo de B para C e de C para D, a gente vai ter aceleração centrípeta, e mais uma vez, quando ele entrar no intervalo entre D e E, que ele volta a ser retilíneo, ele não vai ter mais aceleração centrípeta, e como já está determinado que o módulo da velocidade é constante, ou seja, está dizendo que o módulo não muda, a gente já sabe que não tem aceleração tangencial, então não vai ter nenhuma aceleração aqui. Então, os dois únicos intervalos em que vai ter aceleração é o intervalo de BC e o intervalo de CD. Bom, agora esse segundo exercício, ele já está dizendo o seguinte: um corpo inicialmente com velocidade constante é sujeito a uma aceleração A representada abaixo. Então aqui tem o corpo, aqui a gente representou também o vetor velocidade, que ele tinha até então, que ele tinha uma velocidade constante, ou seja, ele estava andando numa trajetória retilínea. A gente sabe que ele está andando numa trajetória retilínea, porque se a velocidade é constante, quer dizer que ela não muda nem de módulo, nem de direção, ou seja, ela também não faz, o corpo também não está fazendo curva. Quando ele é sujeito a uma aceleração, e está aqui essa aceleração representada vetorialmente. Então, a gente pode ver que essa aceleração está de uma forma nem na mesma direção da velocidade, nem perpendicular à velocidade. E ele pede para analisar o movimento. A partir daí, o movimento desse corpo será acelerado ou retardado, retilíneo ou curvilíneo. Para a gente analisar isso, a gente tem que imaginar que a direção ao longo da mesma direção da velocidade, tá? A mesma direção da velocidade, e também a direção perpendicular a essa direção da velocidade. Como a gente sabe, a nossa aceleração aqui está numa direção diagonal aqui, né? Ela não está nem na direção igual da velocidade, nem perpendicular a ela. Porém, a gente pode decompor esse vetor, mesmo sem saber o valor desse módulo, mesmo sem saber o valor do ângulo. Aqui é para apenas, visualmente, a gente consegue perceber que vai ter uma componente nessa direção, tá? Que eu vou chamar aqui de
AY, tá? E aqui uma componente nessa direção, que eu vou chamar de AX. E aqui, a partir do momento que a gente vê essa decomposição, visualiza essa decomposição desse vetor, fica um pouco mais fácil de perceber que, por exemplo, aqui o AY é exatamente quem vai estar perpendicular à direção da velocidade. Ou seja, o nosso AY aqui, o quanto essa aceleração tiver para baixo, ela vai servir como uma aceleração centrípeta. Então, o que acontece com um corpo que tem uma determinada velocidade tem uma aceleração perpendicular a ela, ou seja, ele vai ter uma aceleração centrípeta, ele vai fazer uma trajetória curvilínea. Ou seja, a gente já sabe que é a resposta da letra B. Ele não vai ser retilíneo, ele vai ser um movimento curvilíneo, ok? E agora a gente olhando aqui o que seria essa minha aceleração AX. Essa componente aqui do vetor, ela está na mesma direção da velocidade, ou seja, ela vai servir aqui como uma aceleração tangencial, essa é a componente tangencial da nossa aceleração, e pelo fato dela estar contrária, no sentido contrário ao sentido da velocidade, isso quer dizer que essa aceleração está mudando o módulo dessa velocidade de forma a fazer ela ficar cada vez menor. Então, o que ele vai fazer é fazer o módulo dessa velocidade ficar cada vez menor e, eventualmente, fazer essa velocidade mudar de sentido. Então, o que a gente está tendo aqui é que essa é a aceleração tangencial e ela está diminuindo o módulo da velocidade porque ela está no sentido contrário da velocidade. Então, ele não vai ter um movimento necessariamente acelerado na questão de que o módulo da velocidade está aumentando. Ele vai ter um movimento retardado. Então, você percebe que só de visualmente conseguir encontrar como que está a aceleração, a direção da aceleração e o sentido da aceleração em relação à direção e sentido da velocidade, a gente já consegue fazer uma análise bem complexa de como vai se comportar o movimento do corpo a partir daí. Se o ângulo aqui entre a aceleração e a velocidade, por exemplo, se mantivesse, à medida que o tempo passa, esse corpo ele ia fazendo uma curva, tá? E ele ia ficando cada vez mais devagar, e essa curva ia ficando cada vez mais fechada, a gente poderia já até prever como é que seria o movimento espiralado desse corpo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, e até a próxima.